tudo. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Caminho livre para o discurso de ódio. Presidente da Meta, Mark Zuckerberg, anuncia fim do sistema de checagem em redes sociais como Facebook e Instagram. Zuckerberg mandou indireta até para o STF. Bilionário menciona tribunais secretos da América Latina ao falar sobre restrições de conteúdo nas redes sociais. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. Golpismo nunca mais. Lula convoca ato para lembrar o 8 de janeiro. Obras de arte danificadas voltam ao Palácio do Planalto e Rodrigo Pacheco diz que não vai. 2025, num ano de defesa da democracia. Troca de comando na comunicação de Lula. Alvo de críticas, Paulo Pimenta deixa a Secom e dá lugar ao publicitário Sidônio Palmeira. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar e nós estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV para você que nos assiste no Rio Grande do Sul. Você percebeu que a voz do Oliveira Júnior hoje estava um pouquinho diferente, a gente trocou aqui de Oliveiras. Tava mais zen, né? Tava mais zen, mais tranquilo, por aí vai. Um pouquinho menos, assim... tem um esplendor na voz do Tem aquele Oliveira, esplendor, né? aquela grandiosidade do grande Oliveira. Grandiosidade. Está com dificuldades técnicas por falta de luz, para variar, em São Paulo, né? Falta luz no bairro onde... 150 mil, pelo menos, casas sem luz nesse momento. É rotina em São Paulo, né? Faz muito tempo que é assim. Aquele prefeito todo brabo durante a eleição, com a Enel, hoje botou o rabinho entre as pernas e aceita tudo. Olha, foi uma chuva rapidíssima, né? Não foi uma tempestade que durou... Na hora do almoço, né? Na hora do almoço, menos de uma hora de chuva, parou de novo. 150 mil pessoas sem luz, impressionante. Inclusive o nosso Oliveira Júnior, que trabalha remotamente num estúdio, né? Não sei se é em casa, mas próximo, e aí não conseguiu gravar, porque não funcionava a energia. É isso, mas amanhã ele está de volta, gente. Isso. Hoje foi uma abertura excepcional, tá? Mas está tudo certo com o nosso Oliveira. Amanhã, tudo certo. A gente vai falar hoje, acho que um dos principais assuntos, não tem como a gente já não citar logo de cara na abertura, essa decisão da Meta, né, do Mark Zuckerberg, até comentamos rapidamente, aí você ouviu na nossa abertura, que tomou a decisão de liberar as fake news, né? Na prática é isso, desinformação, porque não vai ter mais checagem. Abriu as porteiras, né? Abriu a porteira. E você quer saber como isso é uma desgraça? Veja a festa que tem feito a extrema-direita. Sim. Vê quem está festejando isso. Quem vive de fake news. Uma festa no bolsonarismo. Em nome do discurso da liberdade total de expressão, é liberdade para mentir, liberdade para disseminar ódio, para disseminar discurso criminoso. É liberdade, mas a liberdade tem limite, né? Tem limite, como todos os direitos, né? Mas nos Estados Unidos eles têm essa espécie de mito da liberdade absoluta de expressão e, em nome disso, o Zuckerberg lançou hoje... Nós vamos falar bastante sobre que a nossa extrema-direita brasileira também quer muito copiar, né? Exatamente. Quer seguir os passos dos Estados Unidos nesse sentido. Muito assunto para a gente falar a respeito disso, dúvidas que a gente vai tirar como especialista nesse assunto, não é isso, Rodrigo? Isso, a Renata Miele vem ao vivo. Renata Miele, que é estudiosa desse tema e é também coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, é a pessoa que vem para ajudar a gente a entender o que significou esse anúncio do Mark Zuckerberg. Se você ouviu, mas não entendeu muito bem, fique aqui com a gente que a gente vai trocar em miúdos, né? O que aconteceu hoje. Não é só um tema de rede social, isso aí é um assunto de comunicação. Não, é um assunto político, de geopolítica. Vamos falar já sobre isso. Político, que diz respeito à nossa democracia e também a responsabilização para os indivíduos, né? Quer dizer, cada um agora que faça a sua checagem e se ficar na dúvida do conteúdo,
Você que vai lá e checa, assim como acontece no X hoje, né? Exatamente. Não existe a menor preocupação com isso, desde que o Elon Musk assumiu o comando da empresa. E vamos lá. começar, Rodrigo? Não, porque esse anúncio do Mark Zuckerberg, que aconteceu na manhã de hoje e tomou proporções gigantes aí nas redes sociais e no noticiário em geral, no mundo inteiro. Por quê? O Mark Zuckerberg, como vocês sabem, é o dono do Facebook, ele é conhecido como dono do Facebook, mas na verdade a empresa ficou muito maior que isso, né? É Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo junto na Meta, na empresa comandada pelo Mark Zuckerberg. Ele fez um anúncio usando as próprias redes dele, um vídeo muito direto e, como eu falei, não é um vídeo, não é um anúncio que diga respeito à política de comunicação e não é um anúncio do Zuckerberg. Ah, vocês estão cobrindo essa área de negócios na área das redes sociais? Não, é geopolítica pura o que aconteceu hoje com esse anúncio do Mark Zuckerberg. Não se trata de guerras e de disputa nas redes. É um fundo político, um alinhamento completo de Zuckerberg com Donald Trump. Ele se alinhou ou ele se ajoelhou? Por quê? A Meta, a empresa que ele dirige, né, tinha fama de ser mais alinhada com o lado dos liberais, dos democratas. Tanto é que os trumpistas, os republicanos, estavam inclusive saindo das redes sociais da Meta e indo para outras redes mais de extrema-direita mesmo, inclusive ajudando a bombar o X. Então, havia um certo movimento da extrema-direita nos Estados Unidos, do trumpismo, de sair de Facebook, de WhatsApp e usar outras redes. Agora, com a vitória do Trump, faltando aí 10 dias, 15 dias para a posse do Donald Trump, o Zuckerberg faz esse anúncio cheio de recados para a China, para a Europa e para o Brasil. Ele não cita o Brasil, mas ele fala claramente sobre o Brasil quando ele se refere aos tribunais secretos da América Latina. Que tribunais secretos, Zuckerberg? Eu conheço cadeia secreta mantida pelos Estados Unidos para torturar, lá no Iraque. Tem Guantánamo, mantida pelos Estados Unidos também para torturar. Essa não é secreta, mas funciona no paralelo. Aqui no Brasil, as decisões todas do Supremo são públicas, não tem nada de secreto. Mas ele deu o recado para o Brasil. Vamos acompanhar um trecho? A gente recortou um trecho aqui, é claro, em inglês, mas está legendado o material aqui do Mark Zuckerberg. Vamos ouvir, depois a gente retoma. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. Vocês vejam que ele trabalha com aquela ideia mitológica de que os Estados Unidos têm quase o dever moral de espalhar a liberdade pelo planeta. E corrigir o mundo, né? Corrigir o mundo, porque ele diz, a Europa censura, a China tem limites ali. O Rodrigo, ele se refere porque a Europa aplicou multas agora bilionárias. Em cima das redes. Em cima deles. Em cima dele. Então, é grana, gente. É grana e política. E ele diz, o trecho começa ele falando assim, nós vamos nos alinhar à política do presidente Trump. Então, ele coloca a Meta, que é uma das maiores empresas do planeta, alinhadíssima com Donald Trump, né? Num esforço conjunto. Eu vejo muitas vezes as pessoas olham para a China e falam, a China é um regime fechado, todo mundo unificado, né? O Partido Comunista dá a linha, tem até empresas privadas, mas tem uma linha unificada por parte do Estado. Estados Unidos a mesma coisa, está indo pelo mesmo caminho. Daqui a pouco nós vamos analisar o significado político disso aqui também. Porque esse alinhamento de uma das maiores empresas do mundo com o Trump, uma empresa que nem era tão ligada assim aos republicanos, mostra que o Trump chega com um projeto com uma capacidade de organizar hegemonia, como a gente diz, né? Tem maioria no Congresso, tem maioria na Suprema Corte, tem
maioria social, ganhou no voto e tem empresariado, elite financeira, empresarial, fechada com o projeto trumpista, numa linha de os Estados Unidos contra todos. A Europa coloca limites, não podemos aceitar. A China, vamos enfrentar. E até países da América Latina com tribunais secretos, como ele diz, com decisões silenciosas. Então, cheio de recados, o Mark Zuckerberg. O governo brasileiro, através do secretário João Brant, que é da SECOM e é um dos grandes especialistas em políticas digitais no Brasil, deu uma resposta. Na conta pessoal, o João Brant postou uma crítica, né, muito detalhada sobre esse pronunciamento do Mark Zuckerberg. O que diz o João Brant? Vamos lá, repito, ele é secretário de políticas digitais do governo Lula, portanto é o governo Lula falando. O anúncio feito hoje por Zuckerberg antecipa o início do governo Trump e explicita a aliança da Meta com o governo dos Estados Unidos para enfrentar União Europeia, Brasil e outros países que buscam proteger direitos no ambiente online. Na visão dele, os que promovem censura. Então ele deixa claro que isso aqui não é só um anúncio comercial e tal, é um alinhamento num projeto de enfrentar todos aqueles que tentam colocar limite. O Chico Sacchi lembrava, a União Europeia multou várias redes sociais por espalhar mentira. A Austrália multou o X. Então, o Zuckerberg vai adotando uma linha que a gente estava mais acostumado a ver com o Musk. Então, o Musk não está mais sozinho, Gabi. Né? O Musk agora é mais um ao lado do Zuckerberg. O João Brant continua na análise deles. Vamos trazer outros trechos aqui do que analisou o João Brant sobre esse anúncio do Zuckerberg. Em suma, diz o Brant, Facebook e Instagram vão se tornar plataformas que vão dar total peso à liberdade de expressão individual e deixar de proteger outros direitos individuais e coletivos. A repriorização do discurso cívico significa um convite para o ativismo da extrema-direita. Isso aqui, para mim, é a manchete. Né? O João Brant está dizendo, a fala do Zuckerberg é um convite para o ativismo da extrema-direita atuar no Facebook, atuar no Instagram, livremente. Segue o João Brant, vamos lá, secretário de Políticas Digitais aqui do governo brasileiro. Vamos para o outro trecho. A Meta vai atuar politicamente no âmbito internacional de forma articulada com o Trump, porque é o que diz o Zuckerberg aqui no começo. Vamos estar junto com o presidente Trump para combater políticas, por exemplo, da Europa, do Brasil e de países que buscam equilibrar direitos no ambiente online. Terceiro trecho do João Brant aqui. Vamos lá, a próxima tela da análise feita pelo secretário. A Meta vai asfixiar financeiramente as empresas de checagem de fatos. Vocês lembram, né? Há alguns anos foram criadas várias, Gabi. Empresas, aqui no Brasil tem várias, nos Estados Unidos também. São aquelas empresas que pegam um determinado fato que está se espalhando pelas redes e fazem a checagem jornalística. Isso é fato ou é fake? E dão o carimbo, fake ou fato. O Zuckerberg está dizendo que vai acabar com isso e no lugar da checagem jornalística profissional vai colocar aquelas notas da comunidade. Que é o que tem no X. Que é o que tem no X e que funciona muitas vezes para espalhar mentira. Às vezes tem uma postagem que é correta, aí junta, o pessoal se mobiliza da extrema-direita e diz, não, essa postagem não é verdadeira. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. 8 de janeiro tentaram dar um golpe no Brasil. A comunidade de extrema-direita pode se reunir e fazer uma nota ali embaixo dizendo, não houve um golpe, não, 8 de janeiro não houve golpe. E fica isso, fica por isso. Não tem uma checagem, uma chancela para dizer se é mentira ou se não é mentira o que está circulando. O anúncio só reforça a relevância das ações em curso na Europa, no Brasil e na Austrália, envolvendo os três poderes. E aí conclui o João Brant, vamos para a última tela aqui, desta análise feita pelo secretário de Políticas Digitais. Amplia-se a centralidade dos esforços internacionais feitos no âmbito da ONU, da Unesco, do G20 e da OCDE para reforçar a agenda de promoção da integridade da informação. O Brasil está nisso com o governo Lula, de tentar colocar limites. E isso tem que ser uma coisa internacional, porque a China não tem esse problema. A China falou, aqui não tem Meta, aqui não tem Instagram, não tem Facebook. Criaram redes próprias para não ficar na mão de uma rede que é um instrumento do Trump hoje. Hoje ficou claro. Então a China criou as redes dela. A Rússia também criou algumas redes dela. O Brasil não. O Brasil é supostamente independente, crítico em relação aos Estados Unidos, mas é bombardeado pelas redes sociais que são controladas lá nos Estados Unidos
E mais um anúncio feito pelo Zuckerberg hoje, Chico e Gabi. Ele vai tirar as equipes de moderação que hoje trabalham na Califórnia, um estado mais liberal, mais progressista, de mais diversidade, inclusive LGBT, contra o racismo e tudo, e vai levar para o Texas. O Texas, que é aquele estado conservadorzão lá, né, aquele interior dos Estados Unidos, com a cara do Trump. Então o Zuckerberg está fazendo esse movimento, que é um movimento que fica muito claro, de alinhamento total com o trumpismo. Outra figura que apareceu também para avaliar o que aconteceu com esse anúncio do Zuckerberg foi a Manuela Dávila, que já foi candidata a vice-presidente na chapa do Haddad em 2018 e hoje em dia é uma estudiosa das redes, está fazendo doutorado nesta área, trabalha com consultoria na área de redes sociais e se pronunciou sobre esse anúncio. Vamos acompanhar um trecho do que falou a Manuela Dávila. Vamos lá. O anúncio do Zuckerberg não é um mero anúncio de uma nova política de moderação da empresa Meta. Não se iludam. O que ele anuncia é um dos maiores fatos políticos, se não o maior fato desse tempo que a gente vive. Eu pesquiso no meu doutorado as políticas de regulação da internet no mundo e a relação dessas políticas com as ideias de liberdade norte-americanas. O que o Zuckerberg diz com todas as letras é que a liberdade defendida pela extrema-direita, as ideias do Trump e do Musk, serão as suas. As ideias que ameaçam instituições e democracias. As ideias de violência e de tortura. Para isso, Zuckerberg vai operar em parceria com o governo dos Estados Unidos. É o velho excepcionalismo norte-americano. A ideia de um povo predestinado a salvar todos os povos. As ideias que fazem desse império o que mais guerreou na história. Povo predestinado, né? Desde o século XIX eles têm esse discurso, né? O destino manifesto dos Estados Unidos é espalhar a liberdade. Primeiro aqui nas Américas, né? Que eles, com esse discurso de espalhar as liberdades, eles deram um monte de golpe aqui desde o século XIX, mas principalmente no século XX. Intervenções de toda a ordem. Que eles falam em liberdade, mas mandam sempre os mariners, né? É para fazer o serviço. Bombardearam Guatemala, invadiram Panamá. O Trump já está ameaçando de novo invadir o Panamá. Hoje, falou numa coletiva que, se precisar, ele toma o canal do Panamá de novo. Né? Diz que vai rebatizar o Golfo do México para chamar Golfo dos Estados Unidos, ou Golfo da América. E aí a Manuela Dávila está chamando a atenção para isso. Trata-se de um anúncio de um alinhamento de uma empresa poderosíssima com um governo também poderosíssimo, no contexto de uma disputa internacional, e aí eu queria chegar nesse ponto. Estados Unidos, o Trump vai assumir um governo com uma hegemonia muito forte, com um projeto que talvez não seja para 4 anos, não. No papel ele não pode nem se reeleger, mas estão dizendo que ele vai até mudar as regras e tentar se reeleger. Um alinhamento com a ideia de todos juntos para enfrentar o resto do mundo. E quem que é o resto do mundo principalmente? China e Rússia, a grande disputa geopolítica e econômica. O Brasil fica no meio do caminho, como eu já disse. O Brasil fica no meio do caminho. Ele pertence aos BRICS, nós pertencemos. Aliás, o Brasil preside os BRICS nesse momento. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países que se integraram. Indonésia está entrando também, um país gigantesco no Sudeste Asiático. E, de outro lado, Estados Unidos com a Europa. E os Estados Unidos olham para a América Latina como um pedaço, como um quintal que tem que estar alinhado nesta guerra, que é comercial, mas pode se tornar uma guerra de verdade, com a China e a Rússia. Então, na visão deles, o Brasil não tem nada que fazer a não ser se alinhar com esta política aqui. Agora, Brasil e México têm governos críticos, governos independentes e que contestam, em parte, a política dos Estados Unidos. Como é que vai ser? Lula vai ter força para se colocar e ficar no meio do caminho entre os BRICS, entre Rússia e China de um lado e os Estados Unidos do outro? E não estamos falando de governo Biden, estamos falando do governo Trump que vem com esta linha aí. É tudo desse jeito, vocês vão ter que engolir, é o que está dizendo o Zuckerberg. O que resta ao Brasil? Qual é o campo de manobra para o Brasil no meio dessa grande disputa? É um momento muito delicado, muito difícil. O mundo vai caminhar para uma confrontação comercial, já tem, né? Mas ela vai se aprofundar, e essa fala do Zuckerberg, para mim, é um indício disso, ela vai se aprofundar, é uma grande disputa com a China e com a Rússia. E o Brasil está no meio do caminho, está com um pé em cada canoa, uma hora vai ter que tomar a sua decisão, ou será que vai ter margem para fazer como o Getúlio Vargas fez lá nos anos 30, 40,
no meio da guerra, conseguiu arrancar concessões, principalmente dos Estados Unidos, e acabou ficando do lado dos Estados Unidos, aproveitando o embate entre blocos lá nos anos 30, nos anos 40. Muito difícil, um momento complicado para o Brasil e complicado para o mundo. Nós vamos daqui a pouco ouvir a Renata Miele, né, especialista também em redes sociais e nessa análise política das redes, para entender o significado desse anúncio de hoje do Mark Zuckerberg, Gabi. Muito bem. Rodrigo, eu queria trazer informações sobre isso também, interessantes, sobre como tudo foi tomado, né? Porque você até trouxe aqui uma análise do João Brant, e um dos tópicos que eu acho muito importante é ele dizendo que vários sites de verificação de notícias falsas, né, vão ser sufocados financeiramente. Por quê? Porque a Meta tem parceria, né, ou teve parcerias até agora com diversos sites de notícias, parceiras assim, da Meta, são organizações que fazem redações do mundo inteiro. A Wired é uma revista estadunidense que, inclusive, é interessante porque ela está lá na Califórnia, que é muito próxima ao Vale do Silício, onde estão essas big techs, inclusive a Meta, né, que agora deve ir para o Texas, como você disse. Mas a Wired fez uma reportagem mostrando que todas essas agências de notícias, as parceiras da Meta, inclusive, ficaram sabendo igual a gente. Quando o Zuckerberg divulgou o vídeo, elas ficaram sabendo, não houve nenhum aviso prévio, não houve nenhuma sinalização, elas foram realmente surpreendidas, não havia uma conversa interna de que isso fosse acontecer. Então, foi uma sinalização do Zuckerberg para o mundo todo, né, para o governo Trump, e também a Lead Stories, por exemplo, foi uma que a Wired ouviu, a Check Your Fact ouviu diversas empresas parceiras de verificação aí, de checagens que foram pegas completamente de surpresa. Né? Quer dizer, não houve uma organização para isso e não há nenhum tipo de preocupação em como elas vão sobreviver financeiramente, né? É muito triste também para o jornalismo de checagem, que é tão importante em tempos de fake news e de inteligência artificial, porque provavelmente mais dessas empresas vão morrer aí por conta de falta de financiamento. Eu imagino que a Meta financiava, né, e conseguia sustentar financeiramente. Mantém algumas empresas. Financiava no mundo inteiro. E esse tipo, a forma que é anunciado também, eu acho que foi uma questão política combinada, inclusive, com o futuro governo Trump, de não vazar para ninguém, já dá como fato consumado, está resolvido. Não tem negociação. Eles veem muito com a cara do velho Império Americano, só que esquecem de uma coisa, é um império decadente, não é mais o império que falava alto ali na Guerra Fria. Não está mais com essa bola toda para gritar dessa altura com o mundo. E há tantas articulações econômicas para o dólar deixar de ser a moeda de transação internacional. Esse tipo de postura beligerante, porque o que o Mark Zuckerberg fez foi isso, atacou a Europa, né? É uma arrogância, né? Sim. A Europa não sabe o que faz, a China não sabe o que faz, o Brasil tem cortes, como é que ele falou? Silenciosas, cortes subterrâneas. Secretas, Corte secreta aonde, Zuckerberg? E ele tomou, na Europa, a União Europeia aplicou multas assim, de bilhões mesmo. E não teve essa de recurso, sabe, de conversinha. Não, é isso, tem que obedecer à lei. Primeiro, a comunidade econômica europeia cuidou de fazer leis mais seguras, que regulam esse ambiente digital, desobedeceu, multa. Quem é europeu também desobedeceu, levou multa. O Brasil ia caminhar para uma lei muito importante, né? O Brasil tem já alguma regulamentação e era uma lei bastante forte que o Arthur Lira engavetou no começo desse ano, do ano passado, lembra? O Orlando Silva era o relator já do projeto e foi engavetado. Mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, né, Gabi? Vamos nessa, sim, Rodrigo. Vamos falar um pouco também sobre o 8 de janeiro. Amanhã a gente tem 2 anos, né, dos atentados ali, também de muita violência à Praça dos Três Poderes, e o presidente Lula está convocando para um ato justamente em defesa da democracia lá no Palácio do Planalto, em Brasília, para lembrar sobre o golpe, né? O golpe frustrado, como diria o professor Chico Teixeira. Eu gosto muito, né? Que ele diz, não é uma tentativa, foi um golpe que foi frustrado. Foram chamadas autoridades dos três poderes justamente pelo simbolismo. A gente vai falar mais sobre isso, sobre quem vai, quem não vai daqui a pouco, quem já sinalizou. Mas o que a gente pode
trazer de importante, de novidade a respeito disso, é de outros elementos ali que foram destruídos e que vão ser devolvidos agora para o acervo da presidência. Obras de arte, então, que foram danificadas, né, na ocasião. Lembra aquele relógio, Chico Sá, que foi trazido lá pelo Dom João VI? A gente tem as fotos na tela, antes e depois da depredação de como ficou. Essa peça ela foi restaurada na Suíça e a gente tem a foto da volta dela para o Palácio do Planalto agora. Outra, aí, ó, a gente tem a foto do relógio chegando, amanhã vai estar nesse ato simbólico. A gente também tem um quadro do de Cavalcante que foi violentado, né? Foi rasgado, esfaqueado. A gente tem aí esses círculos vermelhos, é justamente onde foram essas facadas no quadro. O nome desse quadro é As Mulatas, um quadro muito importante ali também, do local que foi depredado pelos golpistas. Então, tudo isso deve voltar agora para o Palácio não, né? Nesse caso, para a Câmara, né, dos Deputados, esse específico do quadro, né? Esse quadro acho que foi. Esse foi na Câmara dos Deputados, mas enfim, todos esses artigos... O relógio no Palácio do Planalto. O relógio, sim, no Palácio do Planalto. Mas todos esses artigos devem voltar nesse 8 de janeiro. Esse estava na Suíça, então imagina a dificuldade que é recuperar um relógio como esse, né, tão antigo, uma relíquia de fato. Vamos chamar o Guilherme Amado para contar mais detalhes a respeito disso, para a gente poder conversar a respeito desse assunto. Gui, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Gabi, boa noite, meus amigos, Chico e Rodrigo. Acho que Gabi não tinha encontrado esse ano ainda não, né? Rodrigo ainda encontrou não, no plantão, a nossa e primeira vez. Chico só nas redes sociais, eu acho. Feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo, Exatamente. querido. Feliz ano novo, meu velho. É isso. Que a gente tem um ano de muita energia e saúde, porque o resto a gente corre atrás, não é isso? É isso aí, não vai faltar Por aí. assunto, né? A gente já começa essa semana com muita apuração por aqui, justamente porque a gente tem esse ato simbólico tão importante. Daqui a pouquinho, Gui, também eu vou puxar contigo os nomes que devem comparecer, os que já sinalizaram, já falaram publicamente que não vão, mas acho que, antes de mais nada, a importância desse ato como um ato político, né? O presidente Lula convidou, então, como eu disse, diversas autoridades. Está previsto esse abraço simbólico, isso desde o primeiro momento foi divulgado, esse abraço simbólico à Praça dos Três Poderes, convocado pelo PT do Distrito Federal, também por movimentos sociais. Então, deve ter muita gente ali. Já vi algumas apurações da imprensa também que existe uma preocupação até de quantas pessoas vão estar ali, né, da força política que esse momento todo vai mostrar. Eu queria te ouvir um pouquinho, Amado, sobre o que você já sabe a respeito de tudo isso. Pois é, Gabi, é o mesmo dilema do ano passado, né, agravado pelo fato de ano passado não ter conseguido demonstrar a força que o governo pretendia. Ano passado não teve o Arthur Lira, não teve muitos políticos, e não teve muitos governadores, e isso foi já criticado no ano passado. O governo decidiu insistir, fez esse ano. É uma data que, na minha visão, eu acho que precisa ser lembrada sim. É um acerto fazer disso um marco histórico, de certa maneira. É claro que é uma decisão de governo, não existe nada institucionalizado em termos de lei, de que a gente faça do 8 de janeiro um marco do Estado brasileiro, né? Por enquanto é um marco do governo Lula, mas que eu acho uma decisão correta. Mas é uma decisão que tem riscos, né? Rodrigo Pacheco, a questão é meramente férias, né? Existe um senso comum das pessoas que o político não trabalha. Isso é verdade, não é? Claro que tem político malandro, como tem jornalista malandro, tem professor malandro, tem todas as profissões. Tem político malandro, um político que existem políticos, e eu ouso dizer que a maioria, a gente pode dizer se trabalha para o bem ou trabalha para o mal, mas a maioria trabalha muito. E férias, janeiro, para essas pessoas, para esses homens, para essas mulheres, às vezes o momento que eles pagam a fatura com as famílias. Porque você imagina um deputado, uma deputada, um senador, uma senadora, enfim, passarem
pelo menos terça, quarta e parte da quinta fora de casa. Quando volta para o Estado, não ficam muitos deles em casa, eles têm que trabalhar. E o Rodrigo Pacheco está nesse momento com férias, não é porque ele discorda do 8 de janeiro ou nada do tipo. O STF é a mesma coisa, vão 3 ministros do STF só. O Barroso não concorda? Não, mas o Barroso está de férias, porque também tem jornadas exaustivas. Então vai representando o STF, o Edson Fachin, que é quem está na presidência do STF, o vice que está nesse momento exercendo a presidência do STF. Mas não vai ser cheio, né? Agora eu ouvi um áudio, estou subindo daqui a pouco na minha coluna no platô, um áudio da vice-presidente do PT do DF falando isso. A gente sabe que não vai, a gente não tem expectativa de que vai ser grande e tal, porque é uma data ingrata, né? Brasília, em termos de homens públicos, mulheres públicas que estão lá trabalhando, nessa época do ano é muito esvaziada. Exato. Exato. O presidente do Senado, ele soltou uma nota, né? O Rodrigo Pacheco dizendo que não vai, e aí ele disse que está fora do país. Eu acho importante até essa discussão, né? Vai o vice-presidente do Senado, que é o senador Vitaldo Rego, do MDB da Paraíba. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, não confirmou se vai ou não, né, Gui? Não sei se você tem alguma apuração de novidade. Isso aí troca qualquer vaquejada. Não está respondendo. Ele troca qualquer vaquejada por esse ato, né? Fácil. Ou ano passado ele não foi. Eu perguntei para ele, não me respondeu. Eu perguntei para a assessoria de imprensa disse que ele não disse para a assessoria de imprensa se vai ou não. E eu queria fazer uma análise disso. A situação dele mudou, né? Há um ano, ele estava com metade da xícara ainda o café bem quente. Sim. Agora, meus amigos, o café já gelou. Não tem mais sessão. Ele não é mais presidente na Câmara, de fato, né? Para ele exercer a presidência, ele teria que fazer uma convocação extraordinária e tirar toda essa turma que não está querendo aparecer em Brasília para um ato sobre o 8 de janeiro para trabalhar. Não vai ter sessão, ele não é mais presidente da Câmara, de fato. Então a situação dele mudou. Ele é investigado no inquérito do STF, né? Não formalmente a parte do inquérito do Dino, mas aquele inquérito do Dino sobre a aprovação sumária em dezembro de um monte de emenda é sobre ele. Ele não tem certeza sobre o futuro político dele de nenhum aspecto. Então eu acho que a dúvida que ele está é um pouco isso, né? Porque ele não ir, ele vai parecer que ele está no Brasil, né? O que consta, ele está no Brasil, a menos que surja uma viagem inesperada na agência dele, ele está no Brasil, ele não pode pegar um avião e estar em Brasília como presidente da Câmara. Acho que agora chegou mais um momento que, houve vários já na verdade, mais um momento que o Arthur Lira tem que dizer em questões fundamentais, que aí não é se é petista ou se é bolsonarista, é se é democrata ou não, né? De que lado que ele está. Ainda mais para quem está pleiteando um ministério, né? Assim, se é um ato em que o Lula está colocando peso, o Lula, nós vamos até mostrar daqui a pouco, soltou um vídeo conversando com a Fernanda Torres, falou sobre o ato na conversa com a Fernanda Torres. Então o Lula está botando algum peso nisso. O Arthur Lira, pelo que tudo indica, pleiteia uma vaga de ministro, né, Guilherme? Mas não ir, será que complica a vida dele? Ou não? Não sei, o Lula entenderia, afinal ele é de uma outra linha. Mas, assim, talvez facilitasse a vida dele se ele fosse dessa vez, para conseguir um ministério. Ele pode alegar que o pai está doente em Alagoas também, né? Isso é fato? Isso é fato. Tá. Não sei a gravidade da doença, não sei o tamanho, mas ele pode... Deve ser a desculpa técnica, deve ser essa. Mas o cenário, uma coisa que eu acho que é interessante, assim, o cenário desse ato é muito bom, né? É muito favorável nas redes sociais. Acho que o filme... O prêmio da Fernanda Torres esquenta essa conversa sobre ditadura, sobre tentativa de golpe. Eu acho que tem um cenário muito favorável. Pode não ser um ato, ali a cerimônia pode não levar multidões, mas ela é quente do ponto de vista de redes sociais, de comunicação, de mídia. Acontece num momento muito favorável para o governo. Agora, só também para não deixar de dizer que os comandantes das Forças Armadas, o ministro da Justiça, José Múcio, eles devem comparecer... Da Defesa, né? Isso. Eles devem comparecer, verdade, o ministro da Defesa, José Múcio, eles devem comparecer, mas é muito, assim, estranho o fato do Pacheco, né, divulgar uma nota dizendo, eu já estava com uma viagem programada. Ora... Gente, é o ato do 8 de janeiro, 2 anos depois, assim, não sei o que vocês acham disso, mas eu achei muito grave também o presidente do Senado dizer que não vai. Eu acho que tem um erro do governo aí.
o Lula não deixou claro com o tempo, prazo adequado, a procedência, obrigado, Rodrigo, a procedência adequada que ele faria esse ato, né? E aí por isso que eu fiz expliquei o que eu falei no início, meu ponto de vista. Eu entendo o que esses caras falam. No caso do Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Pacheco está louco para ser ministro. Claro que ele está louco, ele não está querendo desagradar o Lula. Mas assim, vamos fazer um exercício mesmo de se botar no lugar deles. Todos nós aqui trabalhamos muito, muito, e certamente aqui e ali a gente não está em momentos de família que deveríamos estar. É um momento que eles pagam a fatura pela paciência das famílias, né? Eu conversei com ministros do governo do Lula, que esses sim vão estar todos lá, claro, mas um monte está pé da vida com o presidente. Assim. Pô, era um momento que eu tinha reservado, eram as férias que eu ia tirar, porque o ano inteiro eles trabalham muito, e o governo não avisou, ninguém falou que ia ter esse ato no momento que essas férias foram marcadas, que foi dito para as suas esposas, para os seus maridos, para os seus filhos, olha, em janeiro o papai está com vocês, em janeiro eu vou estar em casa, meu amor, essas coisas, né? O caso do Rodrigo Pacheco parece ser isso também. Bom. Acho que é um ponto importante aqui de trazer. Você te convenci, Gabi? Convenceu, em parte convenceu. Em parte convenceu. Mas é importante, né, a gente saber de todo esse contexto. Agora, também, uma outra questão desses comandantes das Forças Armadas e do próprio José Múcio, né, o ministro da Defesa, é como eles vão ser recebidos não só ali por quem vai estar lá, né, mas pela militância, se vai ter vaia, se não vai. Tem algumas apurações na imprensa que dizem que eles estão preocupados em como vai ser a reação pública, se vai ter algum tipo de desgaste. A não ser que apareça lá um militar, o Mário Fernandes, que está preso e que estava assinando o golpe. General Heleno. Apareça essa turma, o Braga Neto. Mas eu creio que esses que reafirmaram a força da democracia, que estão no comando, eu creio que não devam ser... É uma sinalização mais do que importante eles estarem lá. Não cabe vaias para se... É um ato puxado chamado pelo Lula. Tá? Os comandantes atuais de Exército, Marinha e Aeronáutica. Se aparece o almirante lá que estava... que quando o Bolsonaro aventou a possibilidade de golpe, ele disse, opa, tô dentro. Se o Garnier aparece, claro que tem que levar uma vaia. Ou uma algema, sei lá. Mas essa turma não. A turma tá legal. E esses comandantes militares... Por favor. Desculpa, achei que você tinha concluído. Imagina, esses comandantes militares, eles estão os três, nesses 2 anos que estão no cargo, né? O Tomás Paiva está um pouquinho menos, porque ele entrou depois da demissão do anterior. Eles estão seguindo o script da democracia, né? Eles estão seguindo a Constituição. Eles não estão se insubordinando. Houve esse episódio da Marinha que eu vejo como uma insubordinação militar no vídeo criticando, rebatendo a crítica que os militares recebem por terem privilégios. Eu não acho que militar tem que usar dinheiro público para rebater uma crítica a eles como categoria. E acho que o Poder Civil tem a palavra final sobre quais quais benefícios eles têm ou não. E eles têm que acatar e ponto, e dentro, claro, dos canais legais, eles têm que fazer as reivindicações que qualquer trabalhador tem direito de fazer, e os militares são trabalhadores também. Isso foi uma insubordinação, mas não se tem notícia, né? Ninguém conseguiu apurar isso, se esse vídeo teve o aval do comandante da Marinha. Isso nunca ficou claro. A Marinha não respondeu sobre isso, o José Múcio não respondeu sobre isso, o fato é que o vídeo foi apagado, né? Eu acho que o correto do ponto de vista constitucional era descobrir quem foi que tomou essa decisão de publicar aquele vídeo, essa pessoa ser exonerada do cargo. Não precisa nada mais disso, não precisa prender administrativamente, eu acho que seria um excesso. Ter demitido. Foi o comandante da Marinha que deu a última palavra sobre isso? Demite e bota outro, porque aquilo ali foi uma subordinação, sim. Agora, também é o seguinte, se tiver uma régua draconiana, é o dilema de Aécio Múcio, que ele já falou isso aqui e ali. Se tiver uma régua draconiana, acaba que o efeito não é pior? Eu acho que não tem resposta. É um dilema que não tem resposta. Porque muitas pessoas reivindicam tem que se tratar os militares com uma régua dura. Então, qualquer subordinação tem que ser implacável. Porque
a forma que nós civis, temos tratado os militares, né, de 85 para cá, o governo Bolsonaro mostrou que ela não deu certo, porque na primeira oportunidade, de fato, que eles tiveram de botar a cabeça para fora, quase teve um golpe. Beleza, mas não teve. Não teve. Também tem um dado aí, né? Então você teve um comandante da Marinha que, segundo as investigações da PF, Almir Ganier, transbordou a institucionalidade e topou o golpe, mas você teve o comandante da Aeronáutica e do Exército que foram firmes e respeitaram a Constituição, nesse aspecto ao menos. Então, quer dizer, é uma coisa que não tem muito resposta, né? Eu entendo também esse dilema, mas acho que vaiar esses três seria um excesso, na minha visão. É isso. É isso aí, Amado. Obrigada por hoje. Prazer falar contigo, querido. Volte mais vezes. A gente se vê em breve. Eu falei Estamos aqui. Beijos. Boa noite, querido. Abraço, querido. Eu falei do pai do Arthur Lira, realmente está internado, está na UTI. Segundo a própria assessoria do Arthur Lira, comunicou esse fato como motivo para não comparecer. Tá certo. Como se fosse comparecer. Também acho que não compareceria, mas tem um fato real de doença na família. Benedito de Lira, então. Exatamente. 82 anos, que é prefeito lá no interior de Alagoas. Não, é que eu agora há pouco... Barra de São Miguel. Pertinho ali de Maceió. Eu falei agora há pouco do Lula, né? O presidente Lula botando força nesse ato, e ele falou com a Fernanda Torres, e no vídeo, né? A conversa foi gravada ontem, na verdade, ele fala do ato no Palácio do Planalto. A gente pode rodar esse vídeo, Gabi? Podemos? Vamos lá. E, sobretudo, isso acontecer para você faltando 2 dias para a gente fazer o ato em defesa da democracia. Exatamente, em nome da Eunice Paiva. É isso, querida. Uma mulher defensora dos direitos humanos, Lula. Isso. É muito simbólico. E você sabe que eu quero ver se a gente consegue transformar o 2025 num ano de defesa da democracia contra a extrema-direita, contra os fascistas, para a gente fazer a nossa juventude aprender o que é democracia. Ela chama ele de Lula, né? Lula, não sei o que é Lula, né? Você tá com moral, né? Moral toda. Você tá. Fernanda tá. E vai ficar mais ainda. Agora, é pedagógico. O filme ele tem essa coisa muito importante que o Lula fala agora. Ele está ensinando para muita gente o que é viver numa ditadura. Onde até mesmo a família ali, moradora do Leblon, classe média, de média para alta, estabelecida, é a família de um ex-deputado federal pelo PTB, pode ser vítima de um regime fechado, de um regime que tortura, de um regime que mata, que é o caso do ex-deputado Rubens Paiva. O pobre leva porrada em delegacia desde que o Brasil é Brasil. Mas também, até em regime de ditadura, até uma família rica do Leblon, de um ex-deputado federal, cujo pai é um ex-deputado federal, leva porrada também. Então, acho que nesse sentido, a força do filme é muito grande e muito pedagógica. Sim, ajuda não que o justo seja... Tem que não levar porrada a todo mundo. O Marcelo Rubens Paiva tem uma preocupação no livro que é muito interessante, que o filme às vezes é criticado por não considerar as camadas mais pobres, as camadas populares, os negros, né? A periferia. No livro, o Marcelo Rubens Paiva, de uma forma muito feliz, ele traz a questão, até quando ele escreveu o livro, que é o caso Amarildo, desaparecido na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Então, o Marcelo Rubens Paiva tem preocupação, sim, com todas as camadas da população, inclusive chega ao Amarildo, dizendo que, olha, a situação o pesadelo é muito maior ainda na periferia, a porrada continua até hoje, mesmo oficialmente a ditadura de 64 tendo acabado. Então, o livro, o filme não... o filme foca no efeito sobre a família, muito no papel importantíssimo e fortíssimo da Eunice Paiva, e não expande para uma leitura do país inteiro. Mas o livro amplia e
e faz constar também essa preocupação com a continuidade do autoritarismo nas favelas, nas comunidades do Brasil inteiro. Isso é muito importante, viu, Chico, que você traz aqui essa ressalva, mas eu também acho importante dizer que esse é um recorte muito específico da família ali, do Rubens Paiva, né? Sim. Não dá pra gente fazer um filme, Claro, aí teria que ser um documentário, algo à parte, teria que ser dividido. Exatamente. São enfim. filmes diferentes. São filmes o Marighella, diferentes. por exemplo. O Marighella conta a história de um militante E comunista. ainda assim, é uma parcela da vida do Marighella. Sim, uma parcela. Mas ali alguém com uma origem popular, de militância na Bahia, enfim, um homem negro, é outra coisa, mas é um outro recorte. Claro. Um outro recorte. Então ali o filme se propunha a isso, a Para o contar... roteiro você tem que escolher um veio Claro, ali do livro, sempre né? vai contar uma história, né? Mas só queria deixar, assim, destacar essa coisa que no livro o Marcelo faz questão e ele discute essa história. Como o livro é assim, um leque muito infinitamente mais aberto, ele traz até agora. E o cinema brasileiro tem outros filmes que contemplam né, outros recortes, outras camadas da sociedade, que é o caso, por exemplo, do Cabra Marcado para Morrer, Você falava ontem. que eu considero o maior documentário do país sobre ditadura. É isso. Excelente, Chico. Muito importante. Acho que tem algumas informações aqui também. Como a gente está se aproximando do 8 de janeiro, amanhã. O presidente Lula até falou, daqui a 2 dias no vídeo, mas isso porque foi gravado Ontem, antes. Vai ser amanhã, no dia 8, quarta-feira, só para reforçar aqui. E isso tem levantado também o filme, a discussão sobre ditadura, o que é muito importante, sobre democracia. Até hoje, na coluna da Juliana Dalpiva, tem 2 informações importantes lá no nosso site. A primeira é que a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, propôs um projeto de lei para suspender a remuneração de militares denunciados por violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade, praticados durante a ditadura militar. Então, a gente está falando, por exemplo, a gente trouxe ontem a informação até que foi lembrada na coluna da Juliana Dalpiva, de que os responsáveis pela morte, o desaparecimento do Rubens Paiva, recebem, e familiares também recebem dinheiro do Estado até hoje. Então, esse projeto é muito importante. A Fernanda Melchiona está tocando numa ferida bastante importante aí. Acho que vale a pena trazer aqui também. Sim. E a outra preocupação, já que a gente está falando de memória, e é tão importante quando a gente fala de ditadura, até deixar essa memória viva. Ontem eu queria ter comentado uma coisa que eu não comentei. Em São Paulo, para quem está em São Paulo, um museu que não é muito conhecido e é bastante recente até na história. Quando eu estava na escola, por exemplo, esse museu nem existia ainda, que é o Museu da Resistência em São Paulo. O antigo DOPS. O antigo DOPS, exatamente. Tem até, Rodrigo, mantidas essas salas ali, essas prisões, essas celas, foram revitalizadas de alguma forma. Algumas relembram como era naquela época e outras também trazendo ali diversos documentos. É um museu importantíssimo. Memorial da Resistência. Muito bem feito em São Paulo. Sim. Eu recomendo que todo mundo vá visitar. Eu fui visitar como jornalista do ICL, fizeram uma visita ali comigo, assim, excelente. O pessoal do trabalho ali, a turma que faz o Museu da Resistência, faz um trabalho muito, muito importante. Mas eu estou falando isso porque lá no Rio de Janeiro, o governo anunciou o fechamento do Arquivo Público do Rio. E lá tem mais de 90 anos de história e guarda toda a documentação do DOPS, gente, que é a Delegacia de Ordem Político e Social, né? Onde as pessoas eram torturadas desde os anos 30, incluindo os registros do Estado Novo também, e depois da ditadura militar. Ou seja, é um lugar onde pesquisadores até hoje podem ir lá fazer a procura por documentação. Tanta coisa é descoberta nesse lugar, né? Tanta coisa já foi levantada, tanta informação. Então, eu achei muito preocupante essa notícia aqui. O prédio, a matéria da Juliana Dalpiva, eu li, narra que o prédio está ameaçado de ruir. Não tem laudo mais de Corpo de Bombeiros e tem documentação desde a era Vargas. Então, a polícia política do Estado Novo, por exemplo, Olga Benário, né, que todo mundo conhece a história, né? Era a esposa do Luiz Carlos Prestes, foi mandada para campo de concentração na Europa. O processo dela está lá, né? O inquérito, enfim, toda a investigação que a polícia fez, as fichas todas, todos os presos políticos, tanto do Estado Novo como depois da ditadura militar. Isso enfim, guarda uma memória incrível, documentação super importante. Muita coisa não foi
lida, não foi ainda apurada pelos pesquisadores, historiadores, jornalistas que queiram lidar com esse material. Então, é uma notícia importante, a gente tem que acompanhar e cobrar o governo do Estado, do Cláudio Castro. E essa memória do Brasil não pode ser jogada fora, né? Não podemos ter um novo museu, né, como aconteceu o incêndio no museu, né? Por descaso. Exatamente nisso, né? A falta de você ter uma falta de cuidado na infraestrutura. O descuido vai deixando. Pode acontecer algo como o Museu Nacional. A gente perdeu relíquias, perdeu a história, né? Então, a gente ter a informação de que a gente está prestes, ou é uma tragédia ali que está anunciada, né? Está na cara de todo mundo. Então, eu acho importante que seja feita aqui, que as pessoas fiquem sabendo que isso está acontecendo e que se cobre, né? Porque a nossa história é tudo que a gente tem, né? Então, a gente falou aqui também do Lula e dos setores progressistas botando força nessa lembrança do 8 de janeiro, que vai acontecer amanhã, e que, no fundo, também traz um recado muito forte sobre a anistia, de que os movimentos populares estão trazendo um sem anistia, né? Agora, a extrema-direita, em paralelo a isso, não tem se pronunciado muito, só que não está parada. A gente tem informação, por exemplo, sobre o Silvinei Vasquez. Para quem não se lembra desse nome, é o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Ele é acusado de fazer bloqueios nas eleições de 2022 para prejudicar os eleitores do presidente Lula. No Nordeste, especificamente, ele chegou a ser preso em 2023. Agora, gente, ele ganhou um cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação na Prefeitura de São José, lá em Santa Catarina. Ele foi nomeado pelo prefeito Orvino Ávila, do PSD. A gente tem a foto dos dois, se a gente puder colocar aí na tela mais uma vez. Então, apesar de tudo, né, ele não... É impressionante como essas pessoas, elas não recebem uma punição de fato, né? Elas recebem cargos em outras... A República de Santa Catarina protegendo os seus, né? Pois Outro dia deram posse lá para o filho do Bolsonaro e agora o Silvinei, que deveria estar preso, né? Cometeu crime como chefe da PRF em 2022, está ganhando um cargo do prefeito aí, todo sorridente, todo pimpão. Né? Todo pimpão aí de terno e gravata, agora está aí querendo ocupar cargo. Mas na hora de atacar a democracia, colocar uma polícia para impedir o povo de votar, aí fez, agindo de maneira ilegal. Inclusive foi ameaçado de prisão naquele dia pelo ministro Alexandre de Moraes no dia da eleição. E quase que eles conseguiram meter a mão na eleição. Quase. O plano era muito bem arquitetado, esse plano do Nordeste. Era mapeamento eleitoral do primeiro turno e aplicava o boicote, criava-se barreiras para impedir mesmo o voto. É isso. Ali, você está com o pneu meio careca, você não vai votar. Você está aqui, seu farol está baixo, você não vai votar. Sabe? Foi assim, pegavam as firulas e muita gente foi ficando na estrada. E ônibus também. Parava. Até que houve a denúncia e o Alexandre de Moraes impôs ali a ordem e conseguiu segurar, mas aquilo seria suficiente. Numa eleição com aquela diferença, 0,5% de voto, aquilo resolveria. Então, foi muito bem bolado o plano, quase dava certo, e esse senhor aí também responde, ele está com tornozeleira eletrônica, e ele responde também pelo caso dos caveirões. Compra superfaturada e desnecessária dos caveirões da Polícia Rodoviária Federal. É isso. Muito bem. Vamos seguir também falando de trocas no comando da SECOM. A gente anunciou no começo do programa. De fato, está saindo. A gente já tinha falado a respeito disso, né? O Paulo Pimenta. A gente vai ter uma troca pelo Sidônio Palmeira, o publicitário que comandou a campanha do presidente Lula em 2022, que ficou tão conhecida, por exemplo, aquele momento ali, aquele evento onde diversos cantores, diversas personalidades cantaram, né, o Brilha Uma Estrela, tal, foi algo muito pensado pelo Sidônio ali.
E tudo isso, enfim, toda essa estratégia de campanha política que estava ali enfrentando Jair Bolsonaro num momento político muito tenso. Então, ele foi o responsável por tudo isso. E o presidente Lula, esteve hoje com o Paulo Pimenta no Palácio do Planalto, comunicou essa troca. Ele tem uma relação de proximidade também com o Paulo Pimenta. Então, tudo isso já tinha sido anunciado desde o final do ano passado, que nos bastidores essas conversas estavam acontecendo, mas acho que o presidente Lula fez isso de uma maneira ali a não desagradar, né, também o Paulo Pimenta, que é alguém muito próximo. Na diplomacia, na conversa, para dar um tom de que não tem grandes atritos e etc., foi que, olha, acabou o primeiro tempo de governo, agora é outro tempo, temos que reforçar a comunicação, que o Paulo Pimenta é mais ali um jornalista de combate, que foi muito útil na conversa inicial com a imprensa, na comunicação mais forte, enérgica, depois do bolsonarismo, e agora seria mais vamos embalar o produto Lula, o produto do governo, para vender de uma forma melhor, melhorar a percepção popular em torno das ações do governo. Então, a conversa, né, para mostrar que não há nenhum grande conflito, foi essa. Mas é falha a comunicação do governo. Claro, claro. Sim. O Paulo Pimenta também, ele foi muito ativo politicamente quando o presidente Lula estava preso nos acampamentos. Sim. Foi um aliado muito forte do presidente É o perfil Lula. dele, né? Mais do combate, mais aquele... um gaúcho ali da luta. E nas enchentes do Rio Grande do Sul, justamente. Sim, ele botou a cara lá, ele foi o embaixador do Lula no Rio Grande do Sul, cumpriu um bom papel político, mas de comunicação, não. Como estrategista de comunicação, não. Não. Uma coisa é isso, uma coisa é o jeito de ser combatente. E ele foi muito corajoso naquela fase do Lula preso. Ninguém sabia se o Lula ia voltar, se ia conseguir se eleger de novo. Paulo Pimenta jogou a força que ele tinha nesse combate. Inclusive, teve um momento, eu me lembro da atuação do Paulo Pimenta, quando a extrema-direita tentou invadir a embaixada da Venezuela em Brasília. Ele ajudou a organizar a resistência para botar para fora os caras que invadiram a embaixada da Venezuela. É um valente, né? É valente. Agora, não é importante. Não se mostrou um grande estrategista na comunicação nesses 2 primeiros anos do governo. Talvez o erro que todo e qualquer jornalista num posto desse, numa hora que existe uma comunicação digital muito mais elaborada. Acabou de falar do Facebook, do que vai acontecer. Precisa de algo muito mais sofisticado. Sim. Talvez fizesse o que um de nós faríamos como velho jornalista de redação. Pode ser. Sabe? Com o pensamento de uma boa comunicação de jornal, de manchete, o que é que dá manchete, o que não dá, e não com essa visão, com a nova visão que é muito sofisticada e muito difícil dessa guerra com o bolsonarismo, com a extrema-direita, né? Não é moleza. Exatamente. O Sidônio Palmeira, né? Nós vamos até mostrar o perfil dele, né? Quem é o Sidônio Palmeira? Não é um personagem tão conhecido do grande público, tá aí, ó, publicitário baiano. Ele é muito ligado aos 2 governadores, né? Agora a gente está no 3º governador petista na Bahia, mas Jacques Wagner e Rui Costa, ele participou das campanhas, né? Então tá ali, foi marqueteiro do Lula em 2022, a Gabi já tinha falado, e é ligado ao PT desde 2006, quando fez as campanhas de Jacques Wagner e na sequência de Rui Costa. Fez a primeira campanha em 92 para Lídice da Mata, para prefeita ainda de Salvador, a Lídice da Mata, que é do PSB. Então é mais um grande marqueteiro que vem da Bahia. Da Escola Baiana de Publicidade, né? Exatamente. Que é uma escola maravilhosa. Duda Mendonça, João Santana e Sidônio Palmeira, né? Assim, falando só dos principais. Aí, Não, e as equipes também dos baianos que eles levam, só tem craque. A gente conhece alguns aqui, né? Só tem craque, exatamente. A gente conhece. Ele já, assim, claro, o Sidônio ele nunca deixou de atuar de fato, né? Nos bastidores do governo Lula, mas ele já fez reuniões na SECOM, dentro do Palácio do Planalto, já está atuando desde que assumiu o posto, mas antes ele já tinha ido ali, por exemplo, teve o discurso do Fernando Haddad, ele foi ali dar um pitaco, né, aquele discurso que foi para a televisão, então ele estava sempre atuando nos bastidores, mas agora vem para assumir, de fato, a chefia, né, da Secretaria de Comunicação aí do governo. Vamos ver o que vai mudar também em relação a... Assume de fato na próxima semana, mas já está lá. Distribuição de verbas, né, que também vai ficar na mão dele. Isso. E o que você teve até agora é uma distribuição muito óbvia no sentido dos grandes veículos de comunicação serem mais
bem remunerados, quem recebe as maiores fatias de verba, o que mostra uma aposta numa comunicação muito tradicional. De ontem para hoje, como ia haver essa mudança, eu comecei a observar muita comunicação do governo nos grandes meios, né? Você vê um anúnciozinho aqui, outro ali, tem o Acredita, agora que está o tempo inteiro, tem uma coisa ou outra, um pouco de Bolsa Família, de programas sociais, é muito dentro da coisa, do anúncio mais antigão possível. Arroz com feijão, total. E não sei se está sendo percebido isso. Eu não perceberia se eu não tivesse tirado o dia para observar os anúncios do governo. Porque ali procura, quase assim como implorando para alguém procurar o governo para... Uma comunicação opaca, eu acho. Tem um lado... É opaco, não brilha. Eu acho que algumas coisas tinham que chegar ali no café da manhã do cara que está na roça, do cara que está na cidade grande, via WhatsApp, quase batendo na porta, sabe? Olha, o governo está fazendo isso. Você não percebeu? O prefeito aqui está dizendo que foi deixado pelo Bolsonaro. Não, já foi do Lula. Então, esse cuidado exige uma estratégia nova. Pingar anunciozinho na Globo, assim, ou SBT, ou Record, ou, sabe, ficar só na velha grade, eu acho que não está funcionando. Não. O Sidônio até já deu declarações ali, saiu no Globo, por exemplo, um pouquinho, né, de qual que vai ser a tônica do Sidônio assumindo o ministério, mas ele já disse que há, sim, problemas na comunicação do governo e que não pode ser analógica. Então, ele já está dando uma sinalização do que vai ser essa atuação dele e disse que precisa fazer essas realizações chegarem na ponta. Vai ao encontro disso que você está falando, Chico Sá, informação que é do Globo. Mas vamos virar a página aqui para voltar a falar da meta? Virar e voltar. Né? Voltar, na verdade, né? A gente vai voltar um passo aqui para falar da regulamentação, né, da regulação do conteúdo nas redes sociais, entender um pouco melhor tudo isso. Agora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, claro, elogiou as mudanças que foram anunciadas pelo Zuckerberg, que estão alinhadíssimas com o governo Donald Trump. Ele foi questionado por um jornalista, o Trump, e ele disse que essas mudanças podem ser resultado das ameaças que ele fez ao próprio Zuckerberg. Quer dizer, o Trump disse que as redes da Meta tinham sido direcionadas contra ele nas eleições de 2020. Em agosto, o Trump ameaçou mandar o Zuckerberg para a prisão perpétua se ele fizesse o mesmo durante as eleições do ano passado. Aí agora que o Trump ganhou as eleições, o Zuckerberg falou, opa, é melhor eu ficar ligado com esse cara. Não vou mexer com esse homem, com esse coronel do mundo, né? Vamos ver o que ele disse? Vamos assistir. Well, I watched their news conference, and I thought it was a very good news conference. I think they've come a long way. Meta, Facebook. I think they've come a long way. I watched it. The man was very impressive. I watched it on Fox. I'm not allowed to say that. Say it? Do you think he's directly responding to the threats that you have made to him in the past? Probably. Yeah, probably. Provavelmente sim. Ou seja, isso aí pode ter sido, tem toda a cara de um jogo armado, combinado, né, o Zuckerberg, mas para o Trump convém, para manter a fama de durão, dizer, não, eu cobrei e ele está se rendendo a mim, ele está se ajoelhando, ele está fazendo aquilo porque eu disse para ele que se não fizesse, ia pagar as consequências. Mas meu gesto violento funcionou. Funcionou, é isso, né? Vamos chamar a Renata Miele, que é coordenadora do Comitê Gestor da Internet, para ajudar a gente a entender melhor essa história. Renata, boa noite, seja muito bem-vinda ao Estado Notícias. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em te receber, Renata. Eu queria aproveitar e trazer um pouquinho um resumo do que disse o Mark Zuckerberg para a gente começar essa conversa no comunicado de hoje. Então, a gente tem um esqueminha aqui com as principais mudanças que foram anunciadas nas redes sociais da Meta. Primeiro ponto, suspensão da checagem de fatos, que vai passar a ser feita por mediação dos próprios usuários. Portanto, aquilo que o Rodrigo falou, né? O risco de você ter ali, por exemplo, um grupo de pessoas da extrema-direita falando eu acho que não, que isso daqui não é mentira. O 8 de janeiro não foi um golpe. Aí você põe uma nota assim embaixo. Exatamente. Aí você tem essas mobilizações. Remoção das restrições a temas como imigração e gênero. Apenas conteúdos ilegais, entre aspas, serão barrados por filtros automáticos. Conteúdo de cunho político voltará a ser recomendado.
transferência da equipe de moderação da Califórnia para o Texas, falamos disso também, e a atuação conjunta com o governo de Donald Trump na defesa da chamada liberdade de expressão, que nos Estados Unidos é bastante específico também. Eu acho que para a gente começar, a gente podia pedir para a Renata ajudar a gente a entender esses principais pontos, né? E aí, Renata, a gente vai conversando também e trazendo outras dúvidas que a gente tem aqui. Também a nossa audiência está perguntando muito aqui no nosso chat. Mas vamos começar por aí? Vamos lá. Beleza. Bom, primeiro, antes de comentar os pontos especificamente, eu queria só dizer que eu considero muito grave a manifestação do Zuckerberg e ela não pode ser lida como mais um anúncio corriqueiro de mudanças nas políticas próprias de moderação, né, dos termos, né, dos produtos da Meta. Porque o vídeo do Zuckerberg é um manifesto político de alinhamento da sua plataforma e dos seus produtos às visões políticas da extrema-direita e do trumpismo, um ataque à soberania dos países que estão buscando estabelecer regulações democráticas para a operação dessas empresas e um ataque ao jornalismo, né? Então, o primeiro ponto, por exemplo, que você trouxe, Gabi, falando da mudança, né, dos critérios de moderação de conteúdo que antes eram feitas por acordos que eram estabelecidos com as agências de checagem de fato e passando para as notificações dos usuários, primeiro ele argumenta que as agências de checagem de fato têm viés e faz uma crítica à comunicação dos grandes meios de comunicação que procuram censurar as vozes dissonantes. Então ele de novo traz essa visão messiânica de que o Facebook quer dar voz a todo mundo, independentemente do que seja dito, é uma plataforma inclusiva. Mas ao mudar o critério para a checagem de conteúdos, que é feita hoje por empresas com jornalistas, com pessoas, comunicadores, que passa por uma apuração criteriosa, que passa por uma checagem, que geralmente as checagens são publicadas e os argumentos em torno da checagem são públicos, e, portanto, podem passar por um escrutínio para serem criticadas caso haja um erro, porque o erro jornalístico ele é possível e não necessariamente é um viés, né? Nós somos profissionais que podemos errar também, falo isso que sou jornalista, mas eles são públicos. Ao transferir isso para a comunidade, ele transfere, primeiro, de forma completamente opaca, porque essas plataformas têm nenhum mecanismo de transparência sobre suas operações, sobre quais são os tipos de motivação que uma pessoa envia. Você pode ter ataques coordenados, sabe-se lá, movidos por quais interesses para remover conteúdos. Então, assim, é muito grave, porque ele se alinha ao discurso do Trump, da extrema-direita e do Elon Musk, de ataque à imprensa e ao jornalismo profissional. Agora, eu acho que essa é uma das questões que eu queria salientar. Posso trazer um outro ponto aqui? Nós estamos conversando, então, ao vivo com a Renata Miele, que é coordenadora do CGI, Comitê Gestor da Internet no Brasil, e é estudiosa desse tema das redes sociais, inclusive participou de todo aquele debate na Câmara, vocês se lembram aí, havia um projeto de lei pronto para ser votado, o Arthur Lira engavetou, então a Renata conhece bem todo esse bastidor e como é que se dá também a regulamentação pelo mundo. Queria trazer para esse lado, Renata, porque ficou claro, ele mandou um monte de recado, o Zuckerberg, falou da China, falou da Europa e falou as cortes secretas na América Latina, que claramente era para o Brasil, né? Não tem uma outra corte que tenha tomado decisões em relação a redes sociais que não tenha sido a Suprema Corte Brasileira, o STF. Então eu queria que você ajudasse a gente a entender esse movimento do Zuckerberg e isso vinculado na grande disputa geopolítica mundial, né? Você tem China e Rússia de um lado, a Europa é alinhada com os Estados Unidos, mas tem algumas diferenças, tem algumas restrições, coloca alguns limites. O Trump quer alinhar todo o Ocidente, o chamado mundo ocidental, do lado dele, todo mundo comigo, sem diferença, né? É um pouco por aí, Renata? Rodrigo, você não quer chamar o vídeo do Zuckerberg justamente falando sobre isso? Boa, e aí a Renata comenta na sequência. Vamos ver esse trechinho, vamos, boa. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more.
The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. Ele está usando essa cartada da censura, como se fosse censura se estabelecer algum limite, mas está muito claro que está jogando também, e vão jogar, né? Vão cobrar a União Europeia, tentar desmontar os mecanismos. O Chico Sá lembrava das multas impostas por alguns países europeus contra redes sociais e tal. O Brasil, mais no judiciário, a Austrália, outro dia, também teve restrições ao X. Como é que você lê isso no cenário global desse embate entre o chamado mundo ocidental e Rússia e China, os BRICS, né, do outro lado, Renata? Sim. A fala do Zuckerberg é um manifesto contra a regulação. Então, isso está bastante claro. E é um alinhamento incondicional à política externa que o Trump vai implementar nesse sentido de buscar restabelecer um equilíbrio de enfrentamento contra a China e Rússia. Então, assim, é por isso que é grave, né? É o CEO de uma das maiores empresas, de uma das empresas mais valiosas do mundo, que lida com um fluxo informacional, que lida com o debate público, interferindo e se manifestando publicamente para dizer, olha, nós não vamos aceitar regulação, usa o senso comum, né? Porque essa discussão em torno de regulação, liberdade de expressão, censura, é muito é muito politicamente instrumentalizado pela extrema-direita, né? Então, a gente teve aqui anos e anos de Bolsonaro dizendo que regulação é censura e que se colocando contra a regulação. Então, o Zuckerberg usa o mesmo argumento, o mesmo discurso para dizer nós não podemos aceitar que os países regulem e promovam a censura. E eu vou me alinhar ao Trump e ao governo dos Estados Unidos para pressionar esses países contra a censura. Então, é um reposicionamento geopolítico, né? E um alinhamento do Zuckerberg a essa agenda internacional. E vejamos que agora o Trump, né, e o que a gente tem na União Europeia, a Alemanha, né, que também se posicionou de forma bastante veemente, foi um dos primeiros países a ter uma regulação de plataformas de rede social. Recentemente houve uma ação do Musk, né? A gente viu semana passada, diretamente voltada para a Alemanha, a mesma Inglaterra, outras manifestações hoje do Trump. Então, de fato, ele vai usar, né, essas plataformas para reequilibrar politicamente o jogo internacional. E essa questão do retorno, e aí um dos pontos que a Gabi trouxe, o retorno dos conteúdos cívicos, né? Dos conteúdos políticos, porque a Meta parou de impulsionar conteúdos políticos num determinado momento, inclusive em razão, né, das turbulências e dos impactos que isso tinha nos processos eleitorais em muitos países, da pressão dos países, né? E agora ele vai liberar novamente isso. E a gente vê o cenário conturbado que a gente tem na Europa, com a possibilidade de novos processos eleitorais no Brasil daqui a 2 anos, onde a gente sabe que a extrema-direita virá para um processo eleitoral, e esse posicionamento, essa mudança das medidas e das regras do Facebook nesse momento, elas podem ter impacto efetivo em processos eleitorais, desequilibrando o jogo a favor de forças políticas alinhadas ao trumpismo. Então, é muito grave e esses desdobramentos a gente ainda vai ter que acompanhar, porque qual o efeito cascata que isso pode ter? Outras plataformas acompanharão essa posição de procurar subir o tom no enfrentamento às regulações que vêm sendo discutidas e aplicadas em vários países, né? Isso é uma coisa que nós vamos precisar avaliar, porque me parece que há uma mudança de paradigma, uma mudança de qualidade no debate político. Totalmente. Ele fala isso. Os anos democratas nos Estados Unidos, né, dentro dos limites dos democratas norte-americanos,
também estavam incomodados com esse poder discricionário das plataformas. Sim. E ele fala, nos últimos 4 anos, até nos Estados Unidos. Né? Então, agora, ele vai elevar o tom, é um contra-ataque, é uma contraofensiva das plataformas contra a soberania dos países, a regulação, e uma abertura geral para discursos que promovem conteúdos que favorecem a extrema-direita no mundo. Então, Nossa, é por isso que eu acho que isso chama atenção. Achei muito fundamental você colocar dessa forma, Renata, porque ao mesmo tempo que está sufocando empresas jornalísticas de checagem de dados, né, de jornalismo que tem um compromisso com a verdade, né, de levar a verdade para as pessoas, ao mesmo tempo está impulsionando conteúdo político e pode ter uma influência grande em outros países e fortalecer a extrema-direita ao redor do mundo. Pode definir as eleições, como já definiu. Exato. Em momentos anteriores a esse regulamento que eles estavam adotando. Então, eu fico curioso, e talvez Renata vai nos ajudar aqui, que armas um país como o Brasil tem? Medidas via ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é que tem de arma de governo, num cenário que eu não acredito em mais regulação via Congresso. Não. O que nos resta de enfrentamento político, Renata? Não sei se eu te atrapalhei, se você queria... Não, Chico, eu ia trazer o posicionamento dos políticos brasileiros. Acho que na sequência... Vamos fazer isso. Acho que a Renata pode também comentar. Porque acho que tem tudo a ver com a sua pergunta também, viu? Porque aqui, por exemplo, a família Bolsonaro está celebrando. A extrema-direita toda batendo palma. Tem o Jair Bolsonaro, por exemplo... na verdade, ele deu um RT ali, né, no X, ele compartilhou uma publicação dizendo: Mark Zuckerberg admite que política de checagem foi longe demais e anuncia fim da censura nas redes sociais. Quer dizer, ele está compartilhando um conteúdo alinhado com o pensamento da extrema-direita. Anuncia fim da censura, como se houvesse censura. Como se houvesse perceba como é que eles constroem o discurso, né? Eduardo Bolsonaro também fez uma publicação dizendo: importantíssimo, Mark Zuckerberg detona Alexandre de Moraes sem citá-lo. Aí o ponto que vai ao encontro do que você está dizendo, Chico. O dono da Meta cita a América Latina dizendo que comumente tribunais censuram silenciosamente sem que os usuários saibam. Quer dizer, Zuckerberg deu munição para essa gente também poder falar algo como o Eduardo Bolsonaro está falando. E aí ele diz: o efeito Trump só está começando e muito mais fatos serão revistos. Aguardem, a esquerda vai sucumbir, foi o que disse o Eduardo Bolsonaro. A gente tem uma coletânea aqui com outros nomes da extrema-direita. Festa também, total, né? Festa no parquinho. Festa no parquinho. Eu acho que seria legal colocar essa na tela. Flávio Bolsonaro, Gustavo Gayer e o Nicolas Ferreira. Os 3 juntos, ali, a festa no parquinho. Inclusive, o Gustavo Gayer posta em inglês. Ele que supostamente é professor de inglês. Eu fiquei chocado. Olha ali. Ele e o Nicolas Ferreira postando em inglês, comemorando o discurso do Mark Zuckerberg, porque dá ferramentas para que a extrema-direita atue pesado. Eu vou ler aqui a do Flávio Bolsonaro. Censurar a rede social não é saudável para a democracia, para as liberdades e para a sociedade. As big techs entenderam. Olha como é que eles estão colocando, né? Então, fica a pergunta do Chico, acho que se enquadra bem nisso, né, Renata? Retomando, né, Chico? Quem é que pode reagir diante disso? Do Congresso, provavelmente não vem reação, porque o Arthur Lira, quando pôde, engavetou aquele projeto que trazia algum tipo de organização nas redes sociais. Porque você pega, Rodrigo, Renata, por que a Europa está multando? Porque tem legislação, tem lei para isso. Nós não temos. Fazer o quê? Adotar uma estratégia semelhante ao que o Alexandre de Moraes fez, mas dentro do inquérito que ele estava tocando? Então, Chico, assim, olha, eu acho que tem... eu sou pessimista na análise, mas sou otimista na ação. Nós precisamos tentar aprovar uma lei no Congresso Nacional. Não podemos já jogar a toalha e dizer que essa lei não vai ser aprovada. Por quê? Porque isso nos dá mais força política. Deixar as coisas nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que tem cumprido um papel importantíssimo, né? E que cumpriu um papel, tomou uma medida dura contra o X. Dura, mas necessária. E que se mostrou correta e teve o apoio da sociedade. Mas é uma medida judicial. Isso nos fragiliza.
que fragiliza o próprio, expõe o STF. Nós temos que aprovar uma lei. É difícil, mas nós vamos precisar subir o tom. E aí é a sociedade civil organizada, é o governo, são as instituições acadêmicas. Nós precisamos colocar mais pressão sobre o Congresso Nacional, considerando que nós temos um certo, digamos, game zerado, né? O jogo zerou, porque agora a gente vai ter uma nova mesa, nós vamos ter novas comissões, novos membros das comissões, e nós vamos precisar aproveitar essa janela para procurar fortalecer uma discussão em torno da regulação e da aprovação de uma lei, que pode ou não ser o PL 2630. Veja, eu acho que a gente não tem que se apegar à proposta em si. O que nós precisamos é partir do conteúdo que tem ali, porque o conteúdo que tem ali, de alguma maneira, expressa 4 anos de debate, de amadurecimento, de discussão. Eu não digo que ele é o consenso, né? Mas ele é um denominador comum de muitas posições explicitadas durante o processo. Eu acho que a gente tem que visitar aquele conteúdo, identificar aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido, aquilo que precisa ser modificado de acordo com o contexto e tentar recolocar esse tema para aprovação do Congresso Nacional. E vamos lembrar que a gente só não aprovou o 2630, um dos motivos que nos impediu de aprovar essa lei foi o lobby pesado das próprias Big Techs, né? Que usaram do seu poder de mercado, usaram de lobby pesado para, inclusive usaram de desinformação sobre o que estava no conteúdo da lei para impedir a aprovação da lei. É claro, o jogo agora vai ser mais pesado, mas a gente tem que jogar o jogo, nós não podemos jogar a toalha. E, paralelamente a isso, eu acho que a gente vai ter que ir tomando outras medidas que são possíveis dentro da esfera administrativa, aquilo que é possível dentro dos limites de decisões que podem ser tomadas pelo Executivo, continuando a contar com o apoio e com o posicionamento do Supremo, né? Então, tudo isso é muito importante, mas nós precisamos de uma legislação. Isso nos dá segurança para enfrentar essas plataformas. Renata, eu também queria aproveitar para ressaltar um ponto que o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação do governo, né, o João Brant, falou a respeito desse anúncio, porque ele disse que as redes da Meta vão deixar de proteger direitos individuais e coletivos. Eu queria te ouvir sobre isso, especificamente porque a gente está falando, e já falamos aqui, do Notas da Comunidade. Então fica essa responsabilidade, vai ser transferida pelos indivíduos, quer dizer, a precisão do conteúdo dessas postagens, né, a veracidade, ficam a cargo dos próprios usuários. Se a pessoa for atrás do conteúdo e encontrar a veracidade dele, bem. E também podem se unir ali grupos e algum certo enviesamento político que querem deturpar o que está sendo dito. Não existiu golpe no 8 de janeiro, então vamos aqui pegar essa notícia que está sendo compartilhada em alguma rede social da Meta e dizer que ela não é verdadeira. Então, qual é o risco, né, de tudo isso para os nossos direitos também, à informação real e de qualidade? Me parece que vira uma grande feira livre, onde quem gritar mais leva, né? É isso, você quebra aquela regra da checagem e vale na nota da comunidade. Mas qual comunidade, com qual engajamento, com que tipo de organização? A gente volta lá para ele. Nós vamos retroagir, né? Na eleição de 2018, com aquele bombardeio organizado, parecia que era tudo tão espontâneo e era tudo organizado, centralizado, através do WhatsApp. Só que agora isso vai poder acontecer de outra maneira também nas redes ditas abertas, mas são controladas pelas Big Techs. Então, vira uma terra de ninguém mesmo, só que não é terra de ninguém, porque, além de tudo, está o dono da rede ajudando a bombar o conteúdo que ele prefere. É um negócio impressionante, né, Renata? É importante deixar bastante claro que o que o Zuckerberg anunciou hoje? Primeiro, que ele vai modificar os filtros. O que são os tais filtros? São os algoritmos de aprendizagem de máquina que atuam dentro das plataformas para identificar conteúdos que violam os termos da comunidade, os próprios termos privados das plataformas,
e aqueles que são impostos por legislação, como no caso do DSA na Comunidade Europeia. Então, ele disse explicitamente, ele vai remodelar os sistemas de filtro, que são complexos e cometem erros, e ele vai reduzir o tipo de conteúdo que será moderado por esses filtros. Então, permitindo que outros... Então, ele deu 2 exemplos bastante simbólicos, gênero e imigração. E o que é imigração, gente? Nós já, no início, a gente já sabe que a plataforma, a gente teve uma whistleblower, né, uma ex-funcionária do Facebook, que denunciou a partir dos Facebook Papers, né, as políticas e a diferença de política que o Facebook adotava, por exemplo, no início da guerra da Rússia com a Ucrânia, onde houve um e-mail que liberou discurso de ódio contra russos, né? Então, é esse tipo de coisa. Então, eles serão mais permissivos com conteúdos que, na prática, são conteúdos de ódio, de desinformação, de ataques contra povos, comunidades vulneráveis, mulheres, né? Migrantes. Então, imigrantes é o exemplo que ele usa. Então, isso está no âmbito da moderação automatizada e também, quando tem alguma revisão humana, no âmbito dos times que ele está mudando para o Texas, governado pelos republicanos. E a terceira coisa é que, então, ele também vai deixar de usar como parâmetro para moderação de conteúdo checagem feita por agências profissionais e vai agir diante de um conteúdo mediante notas da comunidade, notificação da comunidade. Então, é essa que é a mudança. Então, você tem 3 sistemas, digamos assim, grosso modo, operando na moderação. O primeiro é o algorítmico, e ele vai reduzir os parâmetros para permitir mais conteúdos. E isso vai haver uma nova enxurrada de desinformação, discurso de ódio, ataques a públicos vulneráveis, etc, etc. Então, esse é o primeiro. O segundo, revisão humana, que ele está mudando lá para o Texas para não ter problema de escrutínio. E o terceiro é que ele abandona a checagem e passa para as comunidades. E aí, nas notas da comunidade, isso é opaco. Alguém sabe? Ou tem algum lugar onde as plataformas divulgam os pedidos de remoção de conteúdo feitos pelos membros da comunidade? Com base em qual justificativa? Com base em qual interesse? Isso nada disso é público. Sim. Qualquer um de nós 4 aqui podemos ir lá no Facebook e denunciar um conteúdo. Não precisamos nem explicar muito. Então, é isso que vai passar a acontecer. E isso é muito grave. Então, são 3 medidas que, vistas no seu conjunto, demonstram que haverá mais permissividade para conteúdos que atentem contra a própria liberdade de expressão na sua dimensão coletiva. Porque ali ele usa o senso comum para discutir um tema que é muito complexo, que é liberdade de expressão e censura. Só que a liberdade de expressão ela não tem uma dimensão apenas individual de eu falar o que eu quiser sem nenhuma consequência e responsabilidade. Nem na minha casa eu posso falar qualquer coisa que eu quiser. Se eu cometer um racismo dentro da minha casa e eu for denunciada, eu posso ser presa. E muito menos nas redes sociais. Sim. Muito menos num espaço público. Então, a dimensão coletiva da liberdade de expressão, que é a que protege o cidadão de informação incorreta, para que ele tenha informação com credibilidade para poder tomar decisão em torno de uma vacina, em torno de um medicamento, né? Eu preciso ter a segurança da informação. As medidas do Zuckerberg, elas minam essa segurança informacional que a gente vai ter num ambiente que já é bastante tóxico, mas que vai ficar mais tóxico ainda com essas medidas implementadas. Muito bem. Renata Miele, que é coordenadora do Comitê Gestor da Internet. Um prazer te receber aqui, Renata, mais uma vez. Obrigada por todos os esclarecimentos. Acho que agora a gente ficou muito mais claro para todos nós. Saímos daqui muito mais bem informados. Tem um artigo da Renata lá no site, no iserienoticias.com.br, resumindo um pouco dessa análise e sistematizando tudo que ela trouxe para a gente ao vivo aqui. Muito isso aí, Renata. Valeu, obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima. Valeu.
Vamos nessa, então. Ontem a gente teve a volta, né, do Chico Pinheiro Entrevista com o professor Mário Sérgio Cortella, que foi excelente. Hoje a gente volta com Espiritualidade na Ação. Então, o Frei Davi vai conversar dessa vez com o Leonardo Boff, né? O tema de hoje é 2025, que futuro para os pobres o capitalismo está moldando? Então, a gente volta amanhã. Olha, tem até uma resposta. O Zuckerberg responde um pouco a isso. Né? Pois é. Futuro para os pobres é esse pacote dele aí. Eu estava aqui pensando, a gente falou tanto o nome Zuckerberg, é montanha de açúcar, é isso que quer dizer o nome dele? Zucker, né? Acho que é a montanha de açúcar. Docinho, né? Açucarado. Curiosidade. Curiosidade. Não, depois eu vou pesquisar. Foi muito doce essa não medida foi. de hoje aí também. É açúcar mesmo. O professor falou... Berg é montanha e Zucker é de açúcar, de sugar. Né? Então é a montanha de açúcar. Não foi nada doce o que a gente recebeu hoje. É isso aí, foi bastante amargo, na verdade. Chico Sá, Rodrigo Viana, amanhã estaremos de volta. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Boa noite a todos. Voltemos ao Orkut. Saudades. Eu faço parte da comunidade, saudades do Orkut. Que beleza. Valeu, gente. Até amanhã. Até amanhã. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Essa filosofia aí do bom freio da vida aí, esse energúmeno aí, A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.